Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a Pro, né, selecionou uma leitura tão legal para a gente começar a nossa aula de hoje. E eu quero mostrar para vocês qual é, né, a leitura, o tema da nossa aula de hoje, tudo aquilo que a gente vai estudar nessa aula, tá certo? Olha só, o nome da nossa aula é Conta para mim, aula de número 167 de linguagens, tá bom? Então, pega aí seu material didático, seu lápis, sua borracha, presta bastante atenção, porque a gente vai precisar fazer alguns registros, tá certo? E a prova vai começar a aula fazendo a leitura de um conto divertido. Vocês tenham certeza que vocês vão amar. Deixa a Pro compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Um conto engraçado, bem divertido. Antes da Pro começar o conto, né? Olha só. Até as princesas soltam um pum, de Ilan Breman e Ionit Zimmermann. Aí, antes da Pro começar a leitura desse conto tão divertido, a Pro quer saber de vocês, se vocês conhecem alguma princesa aí da vida real, se vocês já, né, assistiram filmes envolvendo princesas. A gente teve uma aula só para falar delas, né? E a de hoje a gente vai continuar conversando sobre as princesas. E a Pro, essa aula está cheia de surpresas, tá bom? Então, para a gente continuar conversando sobre elas, tá certo? A gente vai fazer a leitura desse conto que é, como a Pro falou, é bem divertido. Então, vamos lá? Sinta bem confortável aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua poltrona, para a gente assistir. Para a gente ouvir, né? Vocês ouvirem a leitura desse conto. Então, vamos lá? Olha só como a Pro já leu o nome, né? Até as princesas soltam pum, de Ilan Breman e Ionit Zimmermann. Vamos lá. Olha o espelho da princesa. Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou: as princesas soltam pum? Por que você quer saber disso? Perguntou o pai curioso. É que na escola rolou uma briga, mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. Acho que sim, as princesas soltam pum, respondeu o pai com muita delicadeza. Não pode ser, pai. Na escola, a discussão era sobre isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela era uma peidoma. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa no mundo soltava pum. Mas desconfiei que o Marcelo tivesse razão. Mas, pai, como você sabe que elas soltam pum? O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca, olhou para Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. Era para eles ficarem em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de 200 anos. O que é isso, pai? O pai fez cara de mistério, levou a filha até seu escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando: este livro é o livro secreto das princesas. Ao ouvir aquilo, o coração de Laura disparou. O livro secreto das princesas. E o que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas mais famosas do mundo. Inclusive, tem um capítulo chamado Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas do mundo. Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas do mundo? O que isso significa, pai? Você sabe o que significa? Nesse capítulo, temos alguns relatos altamente secretos sobre os puns que as princesas soltaram. Você quer começar por quem?
Pai, é claro que quero começar com a Cinderela. O pai foi folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha: Você lembra da noite do baile da princesa? Sim. O que será que aconteceu na noite do baile? Naquela noite, ela estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu 2 barras de chocolate que a madrasta havia escondido na despensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum bem no instante em que o relógio avisou que era meia-noite. Ufa, pai, quer dizer que o príncipe nem percebeu? Não, filho. Olha ela saindo correndo e o pum atrás. E a Branca de Neve? Será que a Branca de Neve solta pum? O pai pulou algumas páginas, passou o olho em cima delas e disse: A comida dos anões era muito gordurosa. Eles gostavam de torresmo, repolho refogado, queijos de todos os tipos, bolos de abricó. A Branca de Neve já estava estufada com aquela comida cheia de colesterol. Quando a madrasta deu a maçã envenenada para ela, não houve nem tempo de experimentá-la. Branca soltou um pum tão fedorento que chegava a ser tóxico. Ela desmaiou por causa disso. Já pensou? Por isso, os anões a colocaram num caixão de vidro para ninguém sentir o cheiro. É evidente, minha filha. E como o príncipe teve coragem de chegar perto dela? Olha o pum aqui. Aqui no meu livro, diz que no dia em que o príncipe passou e viu o caixão de vidro, ele estava com uma gripe danada e o nariz estava entupido. Ufa, se não fosse isso, a Branca de Neve estaria morta. Pode ter certeza, disse o pai convicto. Olha os anões tapando o nariz. E a pequena sereia? O pai procurou por um tempo e finalmente disse: Ela é a princesa que mais conseguia disfarçar seus problemas gástricos. Quando dava aquela vontadezinha, era só pular na água e quando apareciam as bolhas, ela dizia que eram as algas que estavam arrotando. Olha para a pequena sereia. Mas mesmo saltando pum, elas continuam sendo lindas princesas, não é, pai? Claro, filha. Elas são as princesas mais lindas do mundo. Mas até as princesas soltam pum. O importante é você não espalhar esse segredo por aí. Ó, enfim. E aí, curtiram essa história? Vocês viram, né? Até as princesas soltam pum. Você também costuma soltar? Ó, segredo, né? Como a gente não vai falar aí das princesas, a gente também não vai falar aí o segredo da gente não, tá certo? Então, vamos lá, continuar na nossa aula, né? A gente viu aí o livro de Até as Princesas Soltam Pum, né? Então, a gente vai continuar falando sobre isso, tá certo? E vocês perceberam que no livro, né, que a Pro acabou de ler, ele trouxe personagens de outras histórias, né? De histórias que são clássicos infantis, que trazem princesas aí conhecidas. Ele trouxe a Cinderela, né, que vem explicando como é que um pouquinho de como foi como é a história da Cinderela, né? Que ela vive com a madrasta é bem má com ela, né? Teve um baile, ela foi encontrar o príncipe nesse baile, e nesse baile ela perdeu um item. Quem lembra qual foi a coisa que a Cinderela perdeu lá no baile? Quando deu meia-noite, ela saiu correndo, deu no pé e perdeu uma coisa. Quem sabe o que foi que ela perdeu? E aí trouxe outra princesa também, né? Que foi a Branca de Neve, né? Que também a madrasta, né, mandou que ela fosse embora, desse um fim na Branca de Neve, e ela acabou conhecendo os 7 anões, né? Comeu a maçã envenenada e aí conheceu o príncipe encantado. E, por fim, a última princesa do livro foi a
Pequena Sereia, né, que também conhece um príncipe, né, e aí ela tem que escolher entre ter pernas ou continuar sereia, né, e não ficar com o príncipe. E aí a história tem várias coisinhas lá que vão mudando ao longo do decorrer da história, né? Então, as histórias, os contos, né, eles fazem parte desse universo infantil, como a Pro já falou com vocês, né? Então, esses contos, inicialmente, eles não eram feitos para crianças, não. Eram contos até bem assustadores, né? Eram contos, assim, para adultos. E aí, no decorrer do tempo, os escritores, eles foram transformando esses contos em literatura, em histórias para crianças, né? Em contos para crianças, tá certo? E aí, ó, como a Pro falou com vocês, a gente viu no livro 3 princesas, né, que soltavam pum. Será, né, que existe princesa na vida real? Né? Será que existe uma Branca de Neve da vida real, uma Rapunzel? Ou será que existem outras princesas aí da vida real? Será que essas princesas da vida real também soltam pum? Já pararam para pensar? Vocês acham que existe ou não existe princesa na vida real? Né? Será que existe princesa no Brasil, nos Estados Unidos, lá na Europa, na África? O que, é que vocês acham, sim ou não? Existem princesas na vida real. A Pro vai mostrar para vocês agora algumas princesas, né, que estão aí na atualidade, tá certo? Então vamos lá, ó. A primeira princesa que a Pro trouxe é a princesa Sara Culberson, da Serra Leoa. Olha só como ela é bonita. O cabelo, ó, cacheado igual da Pro. Quem aí tem um cabelo igual dessa princesa? Linda ela, né? Então, olha só, diferente das outras princesas, né? Da Disney, a gente quase que não vê princesas com essas características da princesa Sara, né? E é importante a gente ter essa representatividade, né? De pessoas assim como Sara, né? Que se pareçam como Sara também nos contos infantis, nos filmes de princesas, né? Olha só que bonita. Vamos ver outra princesa da vida real? Olha só. Princesa Luísa Maria, da Bélgica. Olha só como ela é. Tem alguma menininha aí que parece com essa princesa? Você conhece, algum menino aí conhece alguma menina que se parece com a princesa Luísa Maria? Olha só. Outra princesa, olha só, da África. Princesa Akosua Buzia, da família real de Uenchi, de Gana, né, que fica lá na África, tá certo? No continente africano, né? Olha só. Outra princesa, essa é do Japão, ó, princesa Mako. Olha como ela é. Lembra, né, a Pocahontas, né? A Pocahontas não, a Mulan. Essa aqui, princesa Elizabeth Bagaia, de Touro, também no continente africano. Olha lá, usando esse acessório, é bem comum, né? Tem etnias africanas que é bem comum usar esses adereços no cabelo. Lembra muito uma rainha, né? Uma princesa egípcia, né? Que usavam bastante ouro, bastante joias, né? Olha essa aqui, princesa Alexandra de Luxemburgo, né? E aí também a gente vê os usos da coroa, né? Sempre as princesas têm essa característica, né? De usar esses adereços, coroa, colares, né? Essa aqui, princesa de Lamine, Chicanesu. Olha só, para não sabe falar essa língua, não. Da Suazilândia. Olha só como ela é. Também usa, ó, um adereço. Não são iguais, vocês perceberam? Que essa aqui, ó, é diferente. A coroa são diferentes, né? Mas o prestígio, as joias, né? As características que as princesas têm são bem semelhantes, né? A família real sempre tem esses adereços, né? E aí, olha só. Você já deve ter ouvido vários contos envolvendo princesas, príncipes, rainhas, né, bruxas, duendes, né, os anões. Você já deve ter ouvido vários contos e várias histórias, né? Será que você consegue identificar os contos apenas, né, a Pro dando dicas sobre esses contos? Por exemplo, a Pro vai dar, né, vai dizer para vocês uma dica. E aí a Pro vai mostrar uma imagem, uma palavra, e vocês vão tentar me dizer qual é o conto que eu estou falando, certo? Então, por exemplo, se eu falasse, né, de um objeto que é redondo
e que as pessoas, né, durante o jogo, saem correndo atrás dela, e o objetivo é marcar o gol. Eu estaria falando de que objeto? De uma bola de futebol. Então, vocês vão ver aí as características do que a prova vai mostrar e vão me dizer qual é o conto infantil, né? De que conto infantil que a prova está falando, beleza? Então, vamos lá. Primeira dica, olha só, uma torre, né? Uma trança enorme. Qual é o conto? Trança comprida e uma torre. São as duas dicas que eu vou dar para vocês. E aí, qual é a história que tem esses dois elementos? Tem outros, né? Mas a prova escolheu esses dois, a torre e a trança. E aí, vocês sabem? Ó, a trança aqui. Já conseguiram adivinhar? Ó, é a história da Rapunzel, né? Lembram que ela ficou presa lá na torre, a bruxa má prendeu ela lá na torre. E aí ela chega, né, e fala, a bruxa toda vez que vai subir na torre fala, jogue suas tranças, Rapunzel. E aí a bruxa sobe na torre, escalando, né, usando o cabelo da Rapunzel, que é bem grandão, né? E aí nesse filme da Rapunzel, o cabelo dela tem um super poder, né? E aí a gente vai vendo que ao longo do tempo as histórias elas vão sofrendo alterações, modificações, né? Acréscimos. Tem história que a gente tira alguns, que os autores tiram alguns elementos, em outras colocam, né, outros elementos, tá bom? Então, tem história da Rapunzel, por exemplo, que o cabelo dela não é encantado, né? Que quem pede para jogar as tranças não é a bruxa, é só o príncipe, né? Nesse filme, não. Nesse filme, a bruxa má, né, ela prendeu porque o cabelo da Rapunzel tem um superpoder, que deixa ela jovem para sempre. E aí, para ela não ficar velha e morrer, ela prende Rapunzel para poder sempre ter o poder de Rapunzel para ela. Vamos ver outra dica. Qual é o conto que tem uma maçã? Olha só, maçã e bruxa. A prova trouxe duas dicas. Tem maçã e uma bruxa. Várias histórias tem bruxa, né? A da Rapunzel tinha bruxa, então não é mais a Rapunzel. Qual é a história? O conto que tem bruxa e maçã é a história da Branca de Neve, né? Que foi né, expulsa do castelo. Na verdade, a bruxa mandou ela embora e mandou o caçador pegar a Branca de Neve, né? E aí o caçador ficou com tanta pena da Branca de Neve que mandou ela fugir para longe. E ela encontrou os 7 anões, né, que cuidaram dela. Nisso a bruxa descobre, né? A bruxa má descobre que ela está viva ainda e aí vai lá até ela e envenena uma maçã, né? Coloca coisas ruins na maçã e aí dá para Branca de Neve, né, comer a maçã envenenada, né? E aí ela fica encantada e o príncipe, né, que chega para socorrer a pobre da Branca de Neve. Vamos ver outro conto. Olha só, qual é o conto que aparece um sapatinho de cristal? E aí, que tem uma princesa que perde o sapatinho. No conto que a Pro leu lá no início da aula, falava dela. Quem lembra? É a Cinderela, né? Ou a gata borralheira. Quando a Pro era criança, a gente chamava essa história da gata borralheira, né? Que a bruxa, novamente, o pai dela faleceu, ela ficou morando com a bruxa, tinha as irmãs, né? As irmãs filhas da madrasta, e aí tratavam muito mal ela, obrigavam ela a limpar o castelo o tempo todo, sozinha, né? E sujavam as coisas de propósito para ela limpar. E aí ela, né, fica com muita vontade de ir para o baile e aparece uma fada madrinha que veste ela toda linda para ir para esse baile. Só que ela tem que voltar para casa meia-noite. E nessa agonia dela, de quando o relógio bate à meia-noite, quando ela está correndo para ir embora, ela perde o sapatinho de cristal. E aí o príncipe vai de casa em casa lá no castelo, né? Na redondeza lá do castelo, procurar a princesa dele testando o sapatinho em cada pé, no pé de cada uma das meninas moradoras lá da vila, né, do castelo. E aí o sapatinho só cabe no pé da
Cinderela, da gata borralheira. Vamos ver outra história. Oxe, maçã de novo, Pro. Qual é o conto que tem cesta de frutas, né? Cesta de comidas, guloseimas, e tem um lobo bastante mau? Que história é essa? Que conto é esse? É o conto da Chapeuzinho Vermelho, né? Que ela tem, a mãe dela dá a ela a incumbência dela ir levar uma cesta cheia de gostosuras para a vovó que está doente. No meio do caminho, ela escolhe o caminho que a mãe dela disse que não era para ir, né? Ela acaba pegando o caminho errado, ela acaba conhecendo um lobo mau, né? E o lobo mau vai até a casa da vovó dela, engole a vovó da Chapeuzinho Vermelho, e aí aparece um caçador, né, para salvar as duas, e aí a Chapeuzinho pergunta: vovó, por que esses olhos tão grandes? Por que essa boca tão enorme, né? E aí ela descobre que, na verdade, não era a vovó, era o lobo mau. Ó o sexto aqui da Chapeuzinho. Vamos lá, próximo conto, ó. Qual é o conto que aparece doces, né? Casa toda cheia de doces. É a história de João e Maria, né? Que eles se perdem na floresta, encontram uma casa toda cheia de doces, e aí eles acabam encontrando a casa da bruxa, que engorda eles, ó, para poder, ó, papar João e Maria, né? Outro conto que tem feijões nesse conto. Olha só, qual é o conto que tem feijões? É o conto do João e o pé de feijão. Olha só. E esse que tem um patinho, uma família de patos, é o Patinho Feio. E esse aqui, ó, qual é o conto que tem um grilo falante? Você sabe? É o conto do Opa, passou rápido, do Pinóquio, né? Lembram? O Pinóquio, aquele que quando ele mente, cresce nariz, né? E o amigo dele é o grilo falante. E esse que tem esse sapo aí, todo dançarino, cantador, é o conto da princesa e o sapo. E esse aqui, para a gente terminar, tem rosas e objetos falantes no castelo. Ó, é o conto A Bela e a Fera. Olha só a flor aqui, ó, murchando, né? Enquanto ele não encontrar o verdadeiro amor, ele vai continuar sendo fera, né? Agora a gente vai fazer uma atividade envolvendo esses contos, tá bom? Deixa eu interromper aqui. A gente vai escrever o nome desses contos. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui a tela e aumentar a outra. Prontinho. Então, esse daqui, ó, quem lembra como é o nome desse conto? Que tem, ó, a bruxa má, é a Branca de Neve. Mas não é só isso, né? Branca de Neve. É Branca de Neve e os 7 anões. Percebam, ó, deixa eu aumentar aqui bastante para vocês verem. Quando a Pro escreve, né, a frase, o nome da história, ó, Branca de Neve e os 7 anões. A Pro dá, ó, um espaço entre uma palavra e outra, ó. Deixa a Pro marcar aqui para vocês. Deixa eu trocar essa cor de caneta para vocês perceberem. Aqui, ó, tem um espaço, aqui tem outro espaço, outro. Perceberam? Então, nós separamos as palavras, né, uma palavra da outra, usando espaços, tá certo? A gente não, quando vocês forem escrever, vocês não precisam colocar esse traço, não. A Pro colocou aqui só para ilustrar, tá certo? Então, olha só, Branca de Neve e os 7 anões, tá bom? Então, enquanto a Pro for mostrando aqui para você a história, anota aí o nome da história que você mais gosta, do conto que você mais gosta, tá joia? Essa história aqui, quem lembra o nome dela? É a Cinderela, né? Ou Gata Borralheira. Vamos escrever o nome dos dois? Então, vai trocar aqui a cor. Pronto. Vou escrever aqui. Ó, Cinderela.
Ré, lá. Olha o sim, como é que a gente escreve, ó. Parece que a gente está usando o som do si, né? Mas não é. O C, ó, na frente, no início da palavra, e junto com o I, ele tem esse som, ó, si. Como se fosse o som do si, né? Mas a gente escreve com a letra C, tá bom? Ó, Cinderela. Cinderela ou gata borralheira. Lembra sujeira, né? Borrão, porque ela ficava nas histórias que a Pro ouvia quando era menor, né? Ela aparecia toda suja, com a roupa toda esfarrapada. Pronto. A mesma coisa aqui embaixo, ó, gente, a Pro também separou, ó, quando a Pro separou as duas palavras, gata, borralheira, tá certo? A gente não escreve juntinho, não. Vamos para o próximo nome da história. Essa aqui é a Chapeuzinho Vermelho. Vamos escrever juntos? Ó, chapeuzinho. Aí eu dou o espaço, ó, perceberam? Vermelho. A Pro vai escrever aqui com a letra cursiva para vocês perceberem a pausa que a Pro dá, tá bom? Ó. Chapeuzinho. Ó, chapeuzinho. Aí eu vou escrever aqui embaixo, porque aqui não vai dar, ó. Vermelho. Chapeuzinho vermelho. Perceberam que são duas palavras. Essa aqui, ó, João e Maria, ó. João e Maria. Também eu separei. Perceberam que a Pro separou, ó? Aqui na letra cursiva a gente percebe melhor, ó, como tem esses dois espaços, tá joia? Ó, João e Maria. Vamos para a próxima história, ó. João e o pé de feijão. Então, vou escrever aqui também. João e o pé de feijão. Com a letra cursiva dá para perceber bastante a separação. Esse aqui, quem lembra o nome dessa história? O Patinho Feio. Vamos escrever? Ó. O Patinho Feio. Perceberam? Deixa eu fazer com letra bastante para você, se você não tiver dificuldade ainda. Ó. O Patinho Feio. Aqui em cima, João e o pé de feijão. Tá joia? Vamos pro próximo. Esse aqui, Pinóquio, ó. Pinóquio. Pinóquio, ó. Pinóquio. Essa aqui, quem lembra? A princesa e o sapo. A Pro vai fazer esse aqui que é maior só com o bastão, tá certo? A princesa e o sapo. E aí, já chegou a sua história preferida? Agora a gente vai fazer na sequência, tá bom? As histórias. Vamos começar da última, né? Para ficar mais fácil aqui para a Pro. Então, aqui, ó, a princesa e o sapo. Antes da princesa e o sapo foi qual? Pinóquio, né? Vamos de trás para frente. Ordem decrescente. Pinóquio, depois de Pinóquio, deixa eu pegar aqui uma pesca, foi o Patinho Feio e João e o pé de feijão. Ó, o Patinho Feio e aqui João e o pé de feijão.
A quarta, a Pro, acho que foi João e Maria. João e Maria e Chapeuzinho Vermelho. Ó. João e Maria. Chapeuzinho Vermelho. E a primeira, deixa eu pegar aqui, a primeira história foi Branca de Neve e os Sete Anões e Cinderela. Você vê aqui, ó. Cinderela. E Branca de Neve e os Sete Anões. É para botar o numeral 7, porque senão não cabe tudo. Certo? Então, nós vimos aqui, ó, quantos contos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vimos 8 contos, né? Qual deles é o que você mais gosta? A Pro gosta muito da Princesa e o Sapo, né? E também do Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, né? Que eles são muito corajosos aqui, eles, né? Apesar de terem desobedecido a mamãe, eles são bem corajosos. E você, qual é a história que você mais gosta? Então, faça aí a sua lista dos contos que você mais curte e na próxima aula a gente vai continuar conversando sobre os contos, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.